A graça e a paz, queridos. Deus abençoe a tua vida. Você que está me ouvindo, permitindo que nós entremos no teu lar. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que seu lar seja um grande canal de bênção, seja saudável, cheio de vitória do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar de um tema muito importantíssimo, né? Sobre o verdadeiro lar. E nós vamos aqui estar listando 10 características de um verdadeiro lar e também adentrar dentro das escrituras como base bíblica, que isso é importante. Você que quer ter um lar abençoado, um lar cheio de vigor, de vitória, eu sei que na nossa trajetória tem muitas altos e baixos, né, e muitas vitórias a ser concluídas em nossas vidas, e por isso nós temos que estar pronto para enfrentar todas com a maneira fé, com saúde espiritual, com saúde emocional e sabendo educar também os nossos filhos e ser verdadeiramente, como a Bíblia fala, uma carta aberta, amém? Nós vamos fazer aquela oração abençoada, em nome de Jesus, e vamos adentrar na palavra. Gostaria que você fechasse os teus olhos, aonde você estiver, eleva o teu pensamento a Deus, estaremos orando junto, amém? Grande Deus e maravilhoso Pai, diante da tua santa presença, mais uma vez eu quero te glorificar, e pedir neste momento de oração, Senhor, que as tuas mãos venham se estender para abençoar este lar que nos ouve neste momento de oração. Pai, que possa fazer a grande diferença para a glória do teu nome. Eu peço-te a ti neste momento de oração e já agradeço para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos irmãos. Nós vamos falar hoje sobre um verdadeiro lar. E algumas características que tem que estar dentro do lar. São 10 características aqui. E logo em seguida nós vamos falar 5 versículos, apontar 5 versículos que pode ser palavras-chave para a sua vida e para a sua família. Você que quer ter uma família abençoada, porque muitas famílias passam muitos problemas e às vezes elas procuram uma solução para a família para ser uma grande bênção, uma família unida, uma família fortalecida, que é um dos princípios também bíblicos, né? Nós vemos aí que toda família que se torna unida, Deus faz presente com grandes projetos. Então vamos lá, listando a cada os 10 itens. O primeiro item é: um verdadeiro lar é um ginásio, né? Isso aqui é para um homem que estuda muito sobre o lar. Então ele listou 10 características importantes. É um ginásio. Por que um ginásio? Nós sabemos que o ginásio ali, a princípio, eles sempre estão se preparando, digamos assim, para uma Olimpíadas, por exemplo. Então sempre estão se preparando para o melhor resultado da sua vida. E o verdadeiro lar é assim. Eles vivem num propósito, num objetivo. Então eles se entendem, se compreendem. E sabe que um ginásio, um atleta, por exemplo, ele tem que requerer muito de si mesmo. Tem que requerer disciplina, tem que estar sempre dando ouvido ao seu instrutor, que seria pai, mãe. E no caso do esposo, a esposa seria a palavra de Deus. Então é muito importante você ter o seu lar como ginásio. Então, assim, sempre estar treinando para um maior resultado, um resultado que possa realmente concluir, após concluído, ter ali a sua medalha, ter o seu regozijo e saber que ele conseguiu aquilo porque ele foi resiliente no seu projeto. Segunda característica, um verdadeiro lar, ele é um parque de diversão. Isso aqui é muito importante, interessante. Quando a Bíblia fala deleita-te do Senhor, se deleitar está prazeroso diante de Deus. Então, assim, é um parque de diversões. A família está sempre ali nos momentos especiais, unido, festejando, se alegrando, se envolvendo, estão ali partilhando a sua alegria. Então, assim, é um parque de diversões assim particular, Estão vivendo momentos especiais e marcando a sua vida. É muito, muito interessante. Também o terceiro seria característica, é uma oficina. Para que serve uma oficina? Uma oficina são para reparos, seja ela oficina de costura, oficina mecânica, seja qual for, sempre é para reparar uma perca, quebrou um aparelho, rasgou uma roupa, então é reparar. Então, para acontecer alguma coisa na família, peraí, de repente dá um deslize, uma discussão, alguma coisa, então vamos lá. Meu lar é uma oficina, vamos reparar isso aí. A gente não pode viver com essa ruptura aí na nossa vida, na nossa família. Nós temos que estar unidos. Então, terceira característica aqui, ele é uma oficina. A quarta característica, ela é um fórum. Olha que interessante, amados.
nós vemos aqui o que seria um fórum ali, vão listar também para resolver problemas, coisas mais sérias, né? Sabemos que um fórum ali vai tratar de assuntos mais peculiares, mais delicados, então assim, constantemente, se tiver alguma coisa mais forte, tem que ali tá sempre listando as coisas mais importantes para não abalar a estrutura da família. A outra característica que eu quero falar aqui é uma sociedade secreta. O que representa essa sociedade secreta? É simples. A sociedade secreta, na verdade, são aqueles parâmetros muito importantes, algo que é muito oculto no coração, ali na família, que tem que guardar para si, aqueles valores que tem que se guardar, não pode se manchar, né? São como se pedras preciosas, alguns princípios ali dentro do lar, então é como se fosse uma sociedade secreta, então só faz parte dela quem realmente aceita, né, adere os mesmos costumes, senão ela fica ali se preservando constante. Isso é super importante. A outra característica é um centro de saúde, é um cuidando da saúde do outro, né? Sempre preocupado pela saúde, sempre cuidando da saúde, de repente fazendo uma atividade física, sempre lá o check-up, fazendo os exames, né? A próxima característica, ela é uma cooperativa. São propósitos comuns, né, relativados em todos ali, várias questões em um só propósito. Então, assim, todos eles juntos, unidos, vivendo um só propósito. Além da união, além do bem-estar, além dos sonhos, além dos projetos, que cada dia surge um novo. Então, assim, sempre é uma cooperativa, estão sempre juntos em um propósito só. A outra característica, ele é um lugar de refúgio, então um lugar de refúgio é muito importante. A pessoa vai trabalhar, a pessoa vai viajar, mas sempre sente aquele prazer de chegar em casa, rever a sua família, estar em comunhão. Então até existe lar hoje em dia que tem pessoas que não gostam, né? Não querem nem voltar para o seu lar, porque dentro do seu lar não tem paz. Olha só isso, que terrível, né? Ah, não quero voltar porque lá eu não tenho paz. Prefiro ficar na casa dos amigos ou no trabalho porque dentro de casa não tem paz. Então precisa pegar esses termos aqui e começar a aplicar dentro do seu lar para ter paz. Vamos lá. O próximo e um dos mais importantes também característica o seu lar é um templo de adoração. Olha, isso aí é importante. Apesar de tudo isso, se não tiver Deus, nada disso tem um sentido maior. Então, assim, é um templo de adoração. Ali se cultuam a Deus, adoram a Deus, louvam a Deus, vai almoçar, jantar, tomar café, estão sempre orando, agradecendo a Deus. Então, são características que, com fundamento e raízes, que uma família que for assim, certamente, diz a Bíblia, que será poderosa na terra. Então, é importante, irmãos, listar todas essas características. Depois você pode rever este vídeo, escrever uma a uma, e você vai ver o quão importante é para a sua vida listar e procurar viver. Não é só apenas saber, não adianta, mas se você começar a viver com muito custo, isso vai se tornar muito simples depois, muito comum. Amém? Então vamos lá. O que nós podemos fazer para que o nosso lar seja um verdadeiro lar? Nós vamos ler no livro de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: E todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa na areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. E voltando também a esse versículo, eu quero ler em Tiago capítulo 1, 23 e 24, né? Concluindo aqui, para que vocês entendam, que diz assim, porque Tiago capítulo 1, verso 23 e o 24, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu como era. Ou seja, não adianta apenas eu listar tudo isto aqui, todas essas características, como viver e não poder cumprir, né? Então, assim, nenhuma discussão, na verdade tem que sentar
e ver o que é bom e o que não é, e não deixar isso atingir a estrutura do seu lar, da sua família. Então, ter um verdadeiro lar hoje está muito difícil devido às pessoas não estão se compreendendo muito. É muita contenda, muita divisória, muita discórdia, pensamentos opostos uns dos outros, né? Costumes que adquire às vezes lá fora, quer trazer para dentro de casa. E a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, temos que ter cuidado com as pessoas que nos rodeiam, temos que ter cuidado com as pessoas que aparentemente parecem ser amigos e querem trazer, né, costumes que contaminam nosso cotidiano e destroem a nossa família. Então é muito importante você sempre preservar, fazer com que a sua família tenha um escudo, né, para ser preservado aí uns bons costumes. Então veja o que a Bíblia está dizendo, que nós temos que edificar a nossa casa na rocha, né? E o que significa isso? É você pegar a Bíblia como um manual para o seu lar, um manual para a sua vida saudável, um manual para intimidade com Deus, um manual para filho tratar bem os pais, para pai tratar bem os filhos, né? Não vice-versa, não o inverso disso, né? Que hoje os filhos muitas das vezes respondem demais os pais amaldiçoam demais os filhos. Então isso não vem a ser que o lar seja uma grande bênção, um verdadeiro lar. Então, eu tenho que cuidar dos meus. A Bíblia fala, se eu não cuido dos meus, eu estou negando a fé e eu sou pior do que uma pessoa infiel. Então é necessário, é importantíssimo você ter bases bíblicas para o seu lar. E também querer, né? Sabe que é um desafio muito grande você ter um lar abençoado e preservar o lar abençoado. Então é um desafio, de fato um desafio. Principalmente no mundo a qual nós vivemos hoje, né, que está tão deturpado as coisas, os valores estão invertidos, né, o temor da palavra está muito escasso, nós sabemos, é uma realidade, então temos que realmente temer o Senhor, amém? Então é isso aí, um dos itens muito importantes, né, faça de Deus a sua fundação. Então, o seu maior princípio, base bíblica está aqui, ó, nas Escrituras Sagradas. Você procurar saber o que você precisa fortalecer e firmar o seu lar. Então não se esqueça disso, todas as respostas nessa que é um manual de vitória, de transformação, de conquista, de resposta para a sua vida e para a sua família. Amém? Então é muito importante. A segunda parte que eu quero tratar aqui é faça de Deus o construtor. Como assim? Deus ele vai sempre construindo a estrutura do seu lar. Quando nós fazemos Deus construtor, é aquela pessoa que dá ouvido à voz do Senhor, é aquela pessoa que busca a instrução do Senhor. Isso já representa a sabedoria, né? Então, assim, biblicamente a Bíblia fala lá em Mateus 7,7, aquele que pede, recebe, que busca, enquanto que bate, se abre. Então você está procurando recurso, né, para a sua vida. Não seja como aquele jovem rico, por exemplo, que chamou Jesus de bom mestre e queria ter uma vida mais abençoada ainda, com a salvação e tudo. E quando Jesus mostrou para ele o parâmetro que ele precisava, né, a decisão que ele precisava fazer, vendeu seus bens, dar aos pobres, seguir Jesus, e ele falou assim, não, isso aí para mim já não dá não. Então ele virou as costas e foi embora, né? Mas então veja que existe termos bíblicos para que eu e você seja abençoado. Então, para Deus ser o construtor, muitas das vezes ele tem que mexer na estrutura. E isso é complicado, na verdade. Temos que aguentar o tranco ali, mas também depois que a estrutura estiver pronta, você aguenta qualquer coisa na vida e você não muda e não quebra os princípios. Então, é o que está dizendo aqui. Vamos lá. Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que está dizendo aqui? Quer ter um lar abençoado, um lar próspero, um casamento feliz, né? Uns filhos com futuro, né? Uma descendência poderosa? Deus tem que fazer parte desta família. Deus tem que fazer parte. Como? Mas eles não querem. Olha, querido, entenda uma coisa, você que está me ouvindo. A Bíblia fala, se não me falha a memória, Atos capítulo 18, quando diz lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ali se fala sobre um jovem que era carcereiro. Então,
quando ele foi salvo ali naquele presídio, então você vê que a promessa sobre a salvação da vida dele já abrangeu para a família. Então, o que representa isso? Oração. A oração faz com que Deus alcance todos os membros da sua família e sejam abençoados. Então aí está o princípio. Você tem que começar a orar, clamar, buscar para Deus mover e transformar o coração de todos os seus familiares para ter um lar sólido. E Deus ser a fundação. Quando Deus é a fundação do lar, o lar não se abalam. A Bíblia diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou o versículo: entrega teu caminho ao Senhor. Vamos mudar isso aqui um pouquinho para você entender? Entrega a tua família ao Senhor, né? Porque quando eu entrego a minha família ao Senhor, diz a Bíblia que o Senhor ele vai ter cuidado de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entrega a tua família ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Você vai ter que estar orando, clamando pela sua família, para ter um lar saudável, um lar abençoado. Porque é muito difícil lidar com um lar com problemas, com discussão, com discórdia, com contenda. Ninguém consegue se entender. Então, são um tipo de maldição que tem que sair do lar. São princípios quebrados, né? Não, às vezes a esposa não concorda com o esposo não concorda com a esposa, e os filhos são instruídos da mesma maneira porque estão vendo ali o reflexo dos pais e acaba vivendo aquilo também. Ao respeito que deveria ser multiplicado, já não tem mais respeito, é uma gritaria, uma discussão. Então, se Deus não for a base do teu lar, você tem um grande problema. Agora, se Deus é a base do teu lar, o negócio é muito melhor do que você imagina. Embora os reajustes, às vezes, são muito difíceis, mas também quando você estiver com o lar reajustado, tudo bonitinho, tudo alinhado, amados, a sua família será poderosa na terra. Então, né, faça de Deus o construtor. Deixa Deus construir realmente o seu lar. Vamos lá, terceiro. Faça de Deus a sentinela, que também tem Salmo 127. Por que sentinela? A sentinela, geralmente, ela está guardando a entrada do palácio, olhando para fora, guardando para que nada de ruim entre dentro do lar. Então vamos lá. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós sabemos que o nosso lar ele vai ser alvo, né, de muitos ataques. Queridos, principalmente hoje, como que está as redes sociais, se não vigiarmos, nós abrimos o nosso lar para uma destruição dentro da nossa família. Temos que vigiar o máximo. Então, se Deus não guardar a cidade, mas para Deus guardar a cidade, nós temos que deixar Ele na frente, né? Nos cuidados, como sentinela, guardando a nossa vida e a nossa família. E nós temos que estar em obediência, para isso ocasionar que Ele seja a nossa sentinela. Quarto, fazer de Deus a força unificadora, que podemos aplicar isso também lá no livro de Coríntios, capítulo 12, verso 12, que diz assim: porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, contribuem em um só corpo, assim também a respeito de Cristo. Então veja bem, a unificação aqui é muito importante, ou seja, filho se unindo com os pais, pais se unindo com os filhos, e a mesma trajetória se unindo com Cristo. Assim como o corpo todo, são muitos membros e todos trabalham um para com o outro, ou seja, em função, né, de um para com o outro, ou seja, em comum acordo, né, entendendo e compreendendo, cada um sabendo a sua posição, funcionando da maneira a qual foi criado, para que o corpo todo receba. Agora, se o pé está doente, o corpo todo sente. Se a mão está doente, o corpo todo sente. Então, veja bem, é a unificação. Então, Deus, nessa trajetória, Ele é a saúde para o corpo. Ele é a cura para o corpo. Ele é a solução para o corpo. E quem é esse corpo? É o pai, é a mãe, é os filhos. Então, há uma necessidade muito grande fazer que Deus seja a força de tudo isso. Né? Como o salmista diz assim, ó, eu deitei, dormi, me levantei e o Senhor me sustentou. Ou seja, Deus está guardando até no sono. Então, assim, para todas as enfermidades, Deus é a cura. Para todos os problemas, Deus é a resposta. Para toda tristeza, Deus é a alegria. Então, Ele vai unificando, Ele vai transformando o nosso interior e vai reajustando todas as coisas. Então, é importante que no quarto item aqui,
você faça de Deus uma força unificadora, ser um só. Lembra que Jesus ele diz assim, olha, eu e o meu Pai somos um. O que ele diz assim, nós vivemos um mesmo propósito, nós se entendemos, nós se comunicamos. Então assim, o pensamento de Cristo, o pensamento de Deus era um, o propósito de Cristo, o propósito de Deus era um. Então em comum acordo eles entraram. Agora imagina, a Bíblia fala lá em Mateus 18, que tudo, quando duas pessoas concordarem aqui na terra, será concordado no céu. Então é importante você que está me ouvindo, você ter uma família que concorde, que sente, que partilhe tantos problemas quanto os propósitos, sabe? Sonhos, entendeu? Conselhos e ver à luz da palavra o melhor remédio, a melhor solução, a melhor resposta que você procura. Então é muito fundamental se unir, uma força unificadora, uma só força para o corpo ser saudável. A quinta coisa, né, o quinto fator, perdão, faça de Deus o seu refúgio. Porque, amados, veja bem que há momentos na nossa vida que passamos problemas difíceis e é uma realidade. Tem muitas pessoas que recorrem a outras questões, de repente uma amizade, algum outro conselho fora da sua família, mas tem momentos na minha, na sua vida que nós temos que recorrer constantemente a Deus. Tem coisas em nossas vidas, problemas ou dificuldades ou lutas em nossa vida, que o próprio Deus ele quer que eu e você chegue até Ele. Olha, hoje em dia, por exemplo, não desmerecendo qualquer tipo de tratamento, não é isso, entenda, né, nós somos inteligentes o suficiente para entender. Mas vamos lembrar de Ana, por exemplo. Quem sabe no dia de hoje ela ia tentar fazer um tratamento, né, para ter Samuel. Mas de repente o médico chegasse lá e falasse assim, olha, por mais que você faça tratamento, não há possibilidade de você ter uma criança. Né? Tem outros meios de ter criança, de fato. Mas ali, amados irmãos, Deus queria fazer algo diferente. Então ela deu a honra para Deus. Senhor, me dá um filho. E Deus entrou na história e mudou a história dela. Então existem questões bíblicas que Deus quer resolver. Deus precisa resolver. Por exemplo, nós contamos na live passada sobre Lázaro, então assim, Lázaro estava morto, ali era só Deus, então tem questões que é realmente só Deus para trazer o milagre e o nome dele ser glorificado. Então veja bem aqui, ó, você tem que fazer de Deus o teu refúgio. Vamos aos Salmos 90, verso 1 e o 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes nascessem e se formassem, e a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui fala que ele é o nosso refúgio e reconhece que ele é o Criador de todas as coisas e reconhece que ele é o nosso Deus. Entenda outra coisa importantíssima, que muitas pessoas acreditam em Deus. Só que acreditar em Deus é uma coisa, ele ser o meu Deus é outra, né? Jesus ser Senhor é uma coisa, ele ser o meu Senhor é outra coisa. Então entenda, quando o próprio Deus fala assim, a própria palavra diz assim, olha, me honra de lábios e o meu coração está longe de mim. Quando as pessoas honram ele de lábio, não está dizendo que a pessoa não crê nele, não, as pessoas crêem nele, sabe? Acredita que ele foi crucificado, foi ressuscitado, é o Salvador do mundo, acredita em Deus, acredita nos anjos, acredita na salvação, mas em questão de honrar é uma diferença gigantesca. Eu acreditar em honrar são coisas distintas, diferentes uma da outra. Quando eu honro, eu estou reconhecendo e trazendo mais próximo de mim. Eu estou entendendo. E fazer Cristo como meu refúgio, Deus como meu refúgio, eu estou guardando o meu lar. Eu estou dizendo, olha, eu sei que o Senhor é o guardador do meu lar, o Senhor é o que preserva o meu lar, o Senhor é o que nos dá saúde, o Senhor é o nosso instrutor, o Senhor é o nosso professor, a nossa força, a nossa alegria, a nossa resposta, e aí vai. E aqui que está dizendo assim, ó, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Mas por que o refúgio? Porque certamente algum problema que aconteceu, a pessoa recorre a Deus, é um refúgio. Lá no refúgio o Senhor traz resposta, traz cura, traz a libertação. Então assim que Deus tem, né, trazido ao ser humano que realmente busca Ele. Então, como o próprio Senhor diz assim na palavra, vinde a mim e eu virei a vós, o primeiro passo tem que ser nosso, porque Deus já quer fazer.
mas você tem que buscar. E isso é uma trajetória muitas das vezes difícil. Você que quer ter um lar abençoado, um lar regrado, um lar instruído pela palavra de Deus. E mesmo que você tenha aí uma porção de pessoas com coração duro na sua família, isso daí é uma luta que você vai ter que passar de joelhos. Senhor, converta o coração de Ciclano e Beltrano para que possa fazer parte também, né, desse projeto, para o lar ser uma bênção, para a família ser uma bênção. Eu me recordo, por exemplo, né, adentrando aqui em Atos capítulo 10, se você for ler lá sobre Cornélios, a Bíblia diz que quando o Senhor manda fazer todo aquele projeto da corte italiana ali, era a família de Cornélios, era uma família unida. Então veja bem, a família unida, Deus entrou. A Bíblia diz que Cornélios orava constantemente, não era judeu, era italiano. Orava constantemente, dava esmola, ajudava as pessoas, e ele acreditava em Deus, até o ponto que diz, opa, ele está cuidando da família, né? Que aquele que não cuida dos seus, diz a Bíblia, negou a fé e é pior que infiel. Agora, aquele que cuida dos seus, né? Ele está abraçando a fé e é fiel. Aí Deus entrou na história. Quer que Deus entre na tua história? Comece a fazer o que é certo, o que é correto. Por mais que te custe tempo, mais te custe jejum, oração, sacrifício, faça para o seu lar ser abençoado. Que é muito importante você entender que Deus está te dando uma oportunidade de ter um lar abençoado. E isso é um preço que você tem que ser pago. Você que está me ouvindo, você tem que pagar o preço. Mesmo começando sozinho. Por exemplo, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, tive a oportunidade, eu fui o primeiro da família. Para a glória de Deus, hoje a minha família está aí servindo a Deus, né? Tem pastores, tem irmãos e irmãs, né, de sangue que estão ali servindo, ministro da palavra, mas assim, alguém começou. Então comece você a fazer a coisa certa, porque quando eu começo, Deus vai entrando, né, na história. Você faz a obra de Deus, cuida da obra de Deus e Deus cuida dos teus. Então entenda isso, dai-vos e vos será dado, boa medida, recalcada e sacudida. Então esse dai-vos vos será dado, a Bíblia não é somente você abençoar a vida de alguém, você dá o seu tempo para a obra, você dá a sua vida para a obra e Deus vai cuidando dos seus. Então entenda que para você ter um lar abençoado, o quinto item muito importante é fazer de Deus o teu refúgio. O que você tem feito o seu refúgio? Deus ou os seus amigos? Ou algumas pessoas aleatórias que você vai se refugiar com ele? Ah, passei um problema, vou lá no fulano de tal, na fulano de tal, lá contar o meu problema. Não é partilhar, é contar. Agora, quando você compartilha com o Senhor o seu problema, realmente Deus começa a trabalhar para te dar a vitória. Então, quer ter experiência com Deus, um lar abençoado? Começa a fazer a coisa certa. Você fazendo a coisa certa, Deus vai te abençoar grandemente e você vai ver que há uma grande diferença, né, entre o fazer e o não fazer. Amém? Queridos, então guarde isso no seu coração. Eu quero novamente dizer aqui as 5 bases importantes para você guardar aí. Faça de Deus a tua fundação, em Mateus 7, 24 ao 27. Faça de Deus o teu construtor, né? Salmo 127, verso 1. Faça de Deus a tua sentinela, também Salmo 127, segunda parte do versículo, verso 1. Faça de Deus a força unificadora, que vai unir a sua família e vai unir o propósito dele com o teu propósito, né? Que está também em Coríntios 12, 12, fala sobre o corpo, a unidade dos membros do corpo. E o quinto, faça de Deus o teu refúgio, que isso é muito importante. Como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, na aflição, você adentra na presença de Deus para ter resposta, que isso é importantíssimo para você que me ouve, amém? Deus possa estar te abençoando. Eu espero ter ajudado você, meu amado irmão, minha amada irmã, né? Amanhã estaremos aqui na sexta-feira já com um vídeo sobre a parte do meu testemunho, que certamente isso vai tocar o seu coração. Quero te convidar, não perca, né? Convide os seus amigos sobre, né, o meu testemunho, sobre a minha morte, minha ressurreição, sobre também a cura que o Senhor me deu da cadeira de rodas, que eu fui desenganado, que nunca mais ia andar, e eu estou aqui para a glória de Deus. Então vale a pena você tirar um minutinho do seu tempo para ouvir esse testemunho. Eu sei que não vou contar ele completo, devido ao tempo, mas uma oportunidade eu quero contar e até dar oportunidade para alguém fazer algumas perguntas e eu poder responder presencial, né? Ou pelas lives também, tá bom? Deus abençoe, querido. Quero fazer aquela oração para você e o Senhor venha te abençoar novamente em nome de Jesus. Feche teus olhos,
aonde você estiver, que estarei orando para você. Pai, está aí o teu filho, a tua filha, Senhor. Eu quero pedir que neste momento de oração eles possam realmente ser abençoados diante da tua presença, em ter um lar, Senhor, abençoado debaixo das potentes mãos do Senhor. Eu te peço neste momento, eu creio, Senhor, na tua resposta, na tua providência para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que eu te peço neste momento e te agradeço para a glória do Senhor. Amém. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida e logo mais estaremos com mais um vídeo aí para o seu lar e para a sua família. Paz do Senhor Jesus.